Jesus curou jovem curado de distúrbio adrenal, Congregação Cristã no Brasil. O irmão que testemunhou aquele milagre não conseguia conter as lágrimas ao lembrar como tudo começou. Era uma tarde de domingo após o culto da manhã, quando ele e a família se reuniram em casa para a refeição. O jovem, na época com 19 anos, já vinha sentindo um cansaço que não passava, mesmo depois de noites bem dormidas. A mãe, sempre atenta, notou que ele perdia peso sem motivo, e o rosto, antes cheio de vida, agora mostrava uma palidez que assustava. Filho, vamos orar, disse ela, puxando a cadeira para perto dele. O pai, homem de poucas palavras mas de muita fé, abaixou a cabeça e começou a clamar. Senhor Jesus, tu que conheces todas as coisas, olha para este jovem. Se é da tua vontade, restaura a saúde dele como só tu sabes fazer. Os dias seguintes foram de exames e mais exames. Os médicos falavam em termos difíceis: distúrbio adrenal, desequilíbrio hormonal, tratar com medicamentos por tempo indeterminado. A família ouviu tudo em silêncio, mas no coração só havia uma certeza: o Senhor é quem dá a vida, e Ele pode mudá-la quando quiser. A irmã mais nova, uma menina de 12 anos, todos os dias antes de dormir pedia: Jesus, cura meu irmão. Eu sei que o Senhor pode. E assim, entre lágrimas e súplicas, a família se apegou à promessa: clamai a mim, e eu vos responderei. Jeremias 33, 3. Uma noite, depois de mais um culto na congregação, o jovem sentou-se no banco dos fundos, exausto. O irmão que presidia aquele dia, homem de idade e muita experiência na fé, aproximou-se e perguntou: Como você está, filho? Ele respondeu com honestidade: Estou fraco, irmão. Os remédios não estão adiantando, e sinto que meu corpo não aguenta mais. O irmão mais velho colocou a mão em seu ombro e disse com firmeza: Deus não mudou. Ele ainda cura como nos dias dos apóstolos. Vamos orar agora mesmo. Ali, entre os bancos vazios da sala de culto, ajoelharam-se. O irmão começou a clamar em voz alta: Pai Celestial, tu que és misericordioso, toca neste jovem. Não olhes para a nossa fraqueza, mas para o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Em nome do Senhor Jesus, ordeno que esta doença saia do corpo dele, agora mesmo. O jovem sentiu algo estranho naquele momento. Não foi uma emoção passageira, mas uma certeza profunda, como se uma mão invisível tivesse tocado seu peito. Quando se levantou, ainda tremendo, sentiu uma força que não tinha há meses. Irmão, acho que algo mudou, disse, surpreso. O irmão sorriu: é o Senhor operando. Vamos dar glória a Ele. Naquela mesma noite, ele dormiu sem a dor de cabeça que o acompanhava há semanas. No dia seguinte, acordou com fome, algo que não sentia havia tempo. A mãe, ao vê-lo comer com apetite, começou a chorar de alegria. Meu filho, Deus te curou, exclamou. Mas a prova maior ainda estava por vir. Alguns dias depois, ele voltou ao médico para novos exames. O profissional, ao analisar os resultados, franziu a testa. Isso não faz sentido, murmurou. Os níveis que antes estavam alterados agora apareciam normais. Como isso é possível? Perguntou o médico. O jovem, com calma, respondeu: Doutor, eu fui curado por Jesus Cristo. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça admirado. Continue fazendo o que estiver fazendo porque está dando certo. Ao sair do consultório, o jovem não conseguiu segurar as lágrimas. Não era alívio apenas pela saúde recuperada, mas pela certeza de que Deus havia ouvido o clamor da sua família. Na próxima reunião de oração, ele se levantou para dar o testemunho. Com voz trêmula, contou como o Senhor havia agido em sua vida. Irmãos, eu não merecia esta misericórdia, mas Deus, em sua bondade, me deu saúde. Não foi médico, não foi remédio, foi o poder de Jesus. Muitos na congregação choraram ao ouvir. Uma irmã idosa que há anos lutava contra uma doença nos ossos, levantou-se e disse: Se Deus curou este jovem, Ele pode me curar também. E ali mesmo, na frente de todos, ela se ajoelhou, e os irmãos oraram por ela com fé. Não demorou muito para que ela também desse seu testemunho de cura. O jovem, agora com a saúde restaurada, não esqueceu a lição. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelha e agradece: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por me curar quando eu não tinha mais esperança. À noite, antes de dormir, lê a Bíblia e medita nas promessas de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8h31, esta palavra se tornou seu refúgio. Ele também passou a visitar os enfermos da congregação, levando-lhes ânimo. Não desista de clamar, dizia a eles. Deus ouve e responde no tempo certo. Um dia, uma irmã da congregação, que sofria com fortes dores nas costas há anos, procurou-o após o culto. Irmão, o senhor foi curado. O senhor acha que Deus pode me curar também?
Ele sorriu e respondeu: Não sou eu quem cura, irmã. É Jesus. Mas se a senhora crer, ele fará por você como fez por mim. Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja, e começaram a orar. O jovem clamou com fé: Senhor Jesus, tu que curaste a mim, toca nesta irmã. Liberta-a desta dor, para que ela possa te louvar com saúde. A irmã sentiu um calor percorrer suas costas enquanto oravam. Quando se levantou, moveu-se com uma leveza que não sentia há anos. Glória a Deus! Exclamou, abraçando-o. A dor se foi. Notícias como essa se espalharam pela congregação, e a fé dos irmãos se fortaleceu. Muitos que antes oravam com dúvida passaram a clamar com certeza. Afinal, se Deus curou o jovem do distúrbio adrenal, se curou a irmã das dores, se curou tantos outros ao longo dos anos, por que não poderia fazer o mesmo por eles? O testemunho daquele rapaz se tornou um farol de esperança para os que estavam fracos na fé. Deus não faz acepção de pessoas, lembrava ele nas reuniões. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Com o tempo, o jovem se tornou um servo mais ativo na obra do Senhor. Passou a participar das visitas aos enfermos, das reuniões de jovens e até ajudar na limpeza da sala de culto. Tudo que tenho e sou pertence a Deus, dizia. Se ele me deu saúde, é para que eu o sirva com mais dedicação. Sua mãe, ao vê-lo tão transformado, agradecia a Deus todos os dias. Senhor, tu não apenas curaste o corpo do meu filho, mas também lhe deste um coração cheio de amor pela tua obra, orava ela em silêncio. Certa vez, durante uma reunião de oração, um irmão mais novo, que enfrentava problemas no trabalho, desabafou: Não aguento mais, irmãos. Parece que tudo dá errado. O jovem curado se aproximou e disse: Irmão, eu já estive no fundo do poço. Cheguei a pensar que não ia sair daquela doença. Mas Deus me tirou dali. Ele pode te tirar também das tuas aflições. Só não desista de clamar. Eles oraram juntos e dali a alguns dias, aquele irmão recebeu uma oportunidade de emprego que resolveu todos os seus problemas. Deus é fiel, testemunhou ele, emocionado no culto seguinte. A história daquele jovem se tornou um lembrete vivo de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Não são milagres barulhentos, cheios de espetáculo, mas obras silenciosas e profundas que mudam vidas para sempre. Ele não precisou ir a lugares distantes nem buscar curas em pessoas famosas. Bastou clamar com fé, junto com a sua família e os irmãos na congregação, e Deus respondeu. O Senhor é bom para os que nele esperam. Lamentações 3:25. Esta verdade se confirmou mais uma vez. Hoje, anos depois, aquele jovem, agora um homem, continua firme na fé. Casou-se na congregação, tem seus filhos e toda vez que pode, conta aos mais novos como Deus o curou. Não é para que as pessoas me admirem, diz ele. É para que saibam que Deus é real, que ele ouve e responde. Basta crer. E assim, de geração em geração, o testemunho da cura daquele distúrbio adrenal continua ecoando, não como uma história do passado, mas como uma prova viva de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que esta história fortaleça a fé de todos os que a lerem. Se você está passando por alguma aflição, não desanime. Deus conhece a tua dor e tem poder para te livrar. Clame a Ele com sinceridade, como fez aquele jovem e sua família. Busque a presença dos irmãos na congregação, ore com eles e confie, o Senhor não falha. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. A Ele seja toda a glória, pelo que já fez e pelo que ainda há de fazer em nossas vidas. Amém. Aquele jovem, que hoje é um irmão maduro na fé, muitas vezes se lembra dos dias em que a doença parecia roubar suas forças. Não era só o cansaço físico, mas também a angústia de não saber se teria uma vida normal. Ele conta que em certos momentos, sentia como se o corpo não respondesse mais, e o medo começava a apertar o coração. Mas foi justamente nessas horas que a palavra de Deus se tornou seu refúgio. Versículos como não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, eram repetidos em oração, não só por ele, mas por toda a família. A mãe especialmente tinha o costume de colocar as mãos sobre sua cabeça e orar com lágrimas, pedindo que o Senhor o fortalecesse. Filho, Deus não nos desampara, ela dizia. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Os irmãos da congregação também não se esqueceram dele. Sempre que havia um culto de oração, alguém se lembrava de mencionar seu nome diante do Senhor. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas clamores sinceros, como os de um pai que pede pão para seu filho. Um dos anciãos, homem de poucas palavras mas de muita fé, certa vez o chamou num canto do salão e disse: Irmão, não desanime. Eu já vi o Senhor curar coisas piores do que essa. Ele não muda. Confie.
Aquela simples fala foi como um bálsamo para sua alma. Não eram promessas vazias, mas a certeza de quem já tinha visto a mão de Deus agir. Os médicos, por sua vez, faziam o que podiam. Exames, remédios, ajustes na alimentação, tudo era seguido à risca. Mas mesmo eles, em certo momento, admitiram que havia algo além do que a ciência podia explicar. Seu organismo está respondendo de uma forma que não é comum, disse um deles, surpreso com a melhora gradual. O jovem então sorriu e respondeu: Doutor, eu tenho orado muito. Deus está me curando. O médico não era crente, mas respeitou sua fé. Se é assim, continue orando, disse. E ele continuou. As noites de insônia, que antes eram cheias de preocupação, passaram a ser momentos de vigília em oração. Ele se ajoelhava ao lado da cama e falava com Deus como um filho fala com o pai. Não eram palavras ensaiadas, mas o desabafo de um coração que sabia ser ouvido. Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento mais. Mas se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para suportar. E nas manhãs seguintes, mesmo quando o corpo ainda estava fraco, sentia uma paz que não vinha de si mesmo. Era como se uma mão invisível o sustentasse. Um dia, durante um culto de ação de graças, ele sentiu algo diferente. Não foi um relâmpago nem um som do céu, mas uma certeza interior de que estava curado. Não contou a ninguém na hora, nem mesmo à família. Quis esperar para ter certeza. Passaram-se semanas e os sintomas não voltaram. Os exames que antes mostravam alterações, agora estavam normais. O médico, ao ver os resultados, balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica, disse. Mas ele já sabia a explicação. Era a mão de Deus. Quando deu o testemunho na congregação pela primeira vez, muitas lágrimas foram derramadas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Irmãos que haviam orado por ele agora viam o milagre concretizado. Alguns se aproximaram para abraçá-lo, outros apenas sorriam, com os olhos brilhando. Um irmão mais velho, que havia perdido um filho por causa de uma doença semelhante, se aproximou e segurou suas mãos com força. Glória a Deus, foi tudo o que conseguiu dizer, com a voz embargada. Aquele momento foi um lembrete de que mesmo nas dores que não entendemos, Deus está no controle. Anos depois, já casado e com filhos, ele ensina aos pequenos o mesmo que aprendeu, que Deus ouve as orações. Sua esposa, que também foi criada na congregação, conta como ele, mesmo nos dias mais difíceis, nunca deixou de confiar. Ele me ensinou que a fé não é só para os momentos fáceis, diz ela. É quando tudo parece ruim que precisamos nos apegar mais ao Senhor. E assim em sua casa as orações são constantes. Antes das refeições, antes de dormir, nos momentos de alegria e nos de prova, sempre há um tempo para buscar a Deus. Certa vez, um de seus filhos adoeceu com febre alta. Ele e a esposa se ajoelharam ao lado da cama da criança e oraram, assim como seus pais haviam feito por ele. Não foi uma oração longa, mas cheia de fé. Senhor, tu curaste o papai, e sabemos que tens poder para curar nosso filho. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Na manhã seguinte, a febre havia desaparecido. O menino acordou brincando, como se nada tivesse acontecido. Foi Deus, disse o pai aos filhos. Ele ainda faz milagres. Esse jovem, agora pai de família, também aprendeu que a cura não foi só física. Deus trabalhou em seu coração, tirando o medo e colocando uma confiança inabalável. Antes, ele tinha medo de que a doença voltasse. Mas com o tempo entendeu que mesmo se voltasse, Deus ainda estaria no controle. A cura foi um presente, mas a maior bênção foi aprender a confiar no Senhor em tudo, diz ele. Essa lição se tornou parte de seu testemunho. Na congregação, ele é conhecido por ser um irmão que sempre tem uma palavra de ânimo. Quando alguém está doente ou passando por dificuldades, ele se aproxima, ora com a pessoa e lembra: Deus não mudou. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. Não são palavras vazias, mas de quem viveu na pele o poder da oração. Muitas vezes ele é convidado a dar testemunhos em outras congregações, e sempre aceita não por vaidade, mas para que outros sejam encorajados. Uma irmã mais idosa, que havia perdido a esperança de ver um ente querido curado, certo dia o procurou depois de um culto. Irmão, depois de ouvir seu testemunho, eu decidi não desistir mais de orar, disse ela, com os olhos cheios d'água. Se Deus curou você, pode curar meu filho também. Ele a abraçou e orou com ela ali mesmo, no corredor da congregação. Não sabia se a cura viria da forma como ela esperava, mas tinha certeza de uma coisa: Deus ouve o clamor do seu povo. Ele também aprendeu que os milagres não são só as curas físicas. Há milagres no perdão, na restauração de famílias, na conversão de um coração endurecido. Certa vez, um parente distante, que vivia afastado de Deus, o procurou depois de anos.
Ouvi falar que você foi curado de uma doença grave, disse o homem com voz grossa. É verdade? Ele confirmou e o parente então contou suas próprias lutas. Aquela conversa levou o homem a começar a frequentar os cultos. Não foi uma mudança instantânea, mas Deus começou a trabalhar em sua vida. Hoje, aquele parente é um irmão batizado, e o jovem que foi curado vê nisso mais um milagre, a salvação de uma alma. Sua história também serve de lembrete para os mais novos. Muitos jovens da congregação, ao ouvirem seu testemunho, percebem que Deus não é uma ideia distante, mas um pai que age no cotidiano. Às vezes a gente acha que Deus só faz coisas grandes lá no céu, mas Ele está aqui, no nosso dia a dia, diz um adolescente que foi batizado recentemente. O testemunho do irmão me mostrou isso. E assim a fé é passada adiante, não por meio de palavras bonitas, mas por vidas transformadas. Ele costuma dizer que a cura não o tornou especial, mas responsável. Deus me deu uma segunda chance para servir a Ele, afirma. Por isso, sempre que pode, visita os doentes, ora com os aflitos e lembra a todos que a fé não é só para os momentos de bonança. Se você está passando por uma prova, não pense que Deus se esqueceu de você. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não veem. E quando alguém pergunta como ele consegue ter tanta certeza, sua resposta é simples: porque eu já vi. Eu já vivi. E se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Essa certeza não vem de si mesmo, mas da experiência de ter sido sustentado por mãos que não são vistas, mas são reais. Hoje, quando ele se ajoelha para orar, não é mais com o desespero de quem pede por um milagre, mas com a gratidão de quem já o recebeu. E mesmo assim continua pedindo, não só por si, mas pelos outros. Senhor, assim como tu me curaste, cura aqueles que estão sofrendo. Dá-lhes forças. Mostra-te poderoso em suas vidas. Porque ele sabe que Deus não é Deus só dele, mas de todos os que nele confiam. Que esta história não seja apenas lida, mas vivida. Que cada um que passar por provas lembre-se. O mesmo Deus que curou aquele jovem, que sustenta as famílias, que transforma corações, é o Deus que ouve suas orações hoje. Não importa quão grande seja a aflição, Ele é maior. Não importa quão escura seja a noite, sua luz nunca se apaga. Basta clamar, como fez aquele jovem com um coração sincero. E então, no tempo certo, você verá que aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que a fé em Deus que opera milagres cresça em cada um de nós. Que os testemunhos como este nos fortaleçam e nos lembrem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.